Fala, adoradores de desenho japonês. Mano, aqui não tem espaço pra essa discussão idiota de qual é melhor, DBZ ou Dragon Ball Super. Dragon Ball clássico, bota os dois pra mamar e hoje estou aqui pra provar cientificamente que Dragon Ball clássico é superior a qualquer outro Bolas do Dragão. Então, minha primeira experiência com Dragon Ball foi quando estreou no SBT em 1996. Quem é mais novo não acredita quando digo que Saint Seiya causou o maior impacto cultural causado por um anime que o Brasil já viu. Mas Saint Seiya estreou na Manchete em 1994 e foi uma febre instantânea e continuou relevante ao menos até 1997. Então nesse período a Manchete tentou trazer outros animes que considerava ser do mesmo molde para dar continuidade ao sucesso. E outras emissoras também passaram a querer ter um Cavaleiros do Zodíaco para chamar de seu. Então a emissora do Homem do Baú descobriu que tem um certo desenho que foi um dos maiores fenômenos no Japão. E em 1996 estreava Dragon Ball. E as chamadas deixavam bem claro o apelo de vender Dragon Ball como o desenho japonês de maior sucesso em todo o mundo. O desenho japonês de maior sucesso em todo o mundo, Dragon Ball. De segunda a sexta, 10h30 da manhã. Mas infelizmente o nosso simpático Gokuzinho não chegou nem perto de atingir o mesmo impacto cultural que nossos cavaleiros do horóscopo. Mesmo após Dragon Ball, a molecada parecia ainda se importar mais com Saint Seiya e outros animes como Shurato, Yoroiden Samurai Troopers e até Sailor Moon. E não entendo errado, eu não estou fazendo pouco caso, Sailor Moon é arte. Mas hoje muitos falam que a exibição de Sailor Moon teve uma recepção modesta na Manchete. Talvez por ter aquele preconceito de considerarem desenho de menininha e tal. Acredito que Dragon Ball não tenha se tornado um fenômeno tão grande quanto Saint Seiya no período, porque foi uma época que acabamos sendo condicionados a valorizar animes que sigam o mesmo molde, que focam em lutas mortais, de preferência com cenas sangrentas, e se for possível, personagens com armaduras estilosas, né? Eu não tenho orgulho disso, mas na época, apesar de assistir Dragon Ball, de até me divertir, ainda assim acabei não dando tanta atenção. Infelizmente fiquei mal acostumado com os animes badalados da Manchete. E não falo como se fosse ruim gostar dos animes da Manchete, longe disso. O que é ruim é acabar ficando bitolado e valorizar somente uma proposta. Talvez muita gente não compreenda, mas acho que não éramos maduros o suficiente para Dragon Ball. Na época queríamos violência gráfica, impacto, armaduras maneiras. Não estávamos prontos para o humor e todo o deboche das Bolas do Dragão. Mas de alguma forma aquela abertura do SBT acabou marcando a minha vida. É como se essa abertura fosse o puro suco dos anos 90, que me fizesse lembrar dos fins das manhãs de sábado, dos pastéis de feira, das minhas jogatinas no bom e velho Master System. E uma grande armadilha preparar, numa nuvem dourada navegar. Inclusive essa abertura está nesse meu vídeo de listinha das melhores aberturas versões brasileiras de anime. Então o tempo passou e em 1999 Dragon Ball Z estreou na Cartoon. Mas como eu não era o Reginaldo, eu não tive Neo Geo, computador no meu quarto e evidentemente não tinha TV paga em casa. Então eu só fui ver DBZ na Band em 2000. Apesar de hoje não idolatrar DBZ, quando assisti isso na adolescência nos anos 2000 eu pirei. Eu já peguei passando na saga do Freeza, e em minhas impressões iniciais, de alguma forma, aquilo me fazia lembrar de Akira, que às vezes passava na Band de madrugada. Eu sei que não tem nada a ver, mas aquela cena de abertura em que aquela mãozinha se formava, me transmitia uma vibe cyberpunk. E o Vegeta com aquela carranca, cabeleira e seu jeitinho genocida de ser, me faziam lembrar do Tetsuo. Claro que isso era no arco do planeta Namek. Afinal, só até aí que deu pra levar o Vegeta a sério, né? E sem dúvida aquelas lutas titânicas e a destruição massiva causada por essas batalhas faziam qualquer jovem pirar. Nessa época eu estava naquela fase de adolescente pau no cu que quer se afastar de tudo que possa ter alguma correlação à infantilidade. Então meio que tinha parado de assistir desenhos e tal. E DBZ foi exatamente o que me fez voltar de cabeça pros desenhos japoneses. Sim, desenhos japoneses. Nessa época ninguém conhecia o termo anime. Mas pouco tempo depois estreou o programa chamado Band Kids, onde Dragon Ball Z passou a ser exibido nesse programa ao lado de outros animes. Foi nesse programa que eu vi pela primeira vez introduzirem um conceito de anime,
ao menos na TV aberta. E como falei, DBZ acabou me fazendo ter recaída como otaku. Diferentes dos tempos de Saint Seiya na Rede Manchete, agora eu estava mais velho e ao menos com a cabeça um pouco mais aberta a animes com outras propostas. Então comecei a pirar em Tenshinmuyou, Hellhazard e o tal de Bucky. Apesar de DBZ não ter chegado nem perto do impacto cultural causado por Cavaleiros do Zodíaco em 94, e muito menos ter sido um dos primeiros animes a ser exibidos por aqui, mas pode-se dizer que ele foi responsável por se iniciar a identidade otaku no Brasil no começo dos anos 2000. Sobre a formação da identidade otaku, cabe um vídeo só sobre isso. Mas assim como nos anos 90 surgiram revistas focadas em animes e nerdices, como a revista Herói, que sempre tinha Saint Seiya em suas capas. Nos anos 2000 surgiram várias revistas que exploravam o DBZ até o talo. Pode ter certeza que 90% das capas seriam com algum personagem com cabelos de cacho de banana. Nessa época eu comecei a comprar várias revistas, e através delas acabava lendo textos falando sobre outros animes e acabava me interessando. Enquanto assistia DBZ eu via cenas em que faziam referências a eventos da série clássica, e eu ficava me sentindo idiota por não ter dado o devido valor ao Dragon Ball do Gokuzinho quando foi exibido no SBT. Então eu ficava com vontade de conhecer a fundo o início da saga. E nesse período que os mangás estavam começando a ser publicados para valer no Brasil. E claro que Bolas do Dragão era um deles. Então eu ia lá na banca e comprava algum volume da série clássica por uns R$3 se não me engano. E ao ler a parada eu pensava, caralho, isso aqui é muito melhor do que eu lembrava. Agora eu tinha mais malícia para apreciar o tipo de humor do Akira Toriyama. Lembro que uns anos atrás um juvenil tinha me falado que só gosta do DBZ e não do primeiro Dragon Ball, porque a série clássica é bobinha e infantil. Mas muito pelo contrário. Eu só consegui dar mais valor ao primeiro Dragon Ball já mais crescido. Na ótica de pivete imaturo, o DBZ é mais adulto, por ter mais sanguinho, por ter mais violência visual. Mas na realidade a série Z dialoga com criança que só quer ver lutinha. Era tipo eu nos anos 90 que só queria ver lutas e armaduras. Agora a série do Gokuzinho é repleto de humor e diria até de sutilezas que acho que exige mais maturidade para se apreciar. E não leve a mal, eu continuo adorando Saint Seiya e animes com foco na porrada. Mas também não sou desses caras com idade mental de 8 anos que acha que uma obra se resume a isso. Ui, Dragon Ball quando tinha essência, tinha sanguinho. Se fuder, meu irmão, essência de Bolas do Dragão é isso aqui. E quando comecei a ler um mangá referente aos eventos da série clássica, também foi a mesma época que estava começando a me interessar por Kung Fu, exatamente por conta dos filmes de artes marciais de Hong Kong. Aliás, fiz aqui um vídeo falando sobre a importância dos filmes de Kung Fu e a influência do cinema de Hong Kong ao redor do mundo. E achava interessante as inspirações vindas de lendas chinesas, os movimentos, estilos de luta e estética fortemente inspiradas nesses filmes. E fui notando o charme único que Dragon Ball tinha e que acabou se perdendo totalmente da fase Z em diante. Até que em 2002 a editora Conrad lança um mangá de Dr. Slump. E eu só lembrava da Arale por causa da sua participação em Dragon Ball, episódios que tinha assistido lá na época do SBT. Vou ser sincero que não tinha lá grandes expectativas, mas meu amigo da escola comprou o primeiro volume e ficava falando o tempo todo como o bagulho era foda. Então eu fui lá e comprei também. E caralho, minha cabeça explodiu. Não esperava que fosse um mangá focado 100% em humor. Eu simplesmente ficava rindo alto em meu quarto enquanto lia e ficava revendo os mesmos quadros e rachando o bico. Detalhe que essa publicação de Dr. Slump da época tinha uma qualidade bem melhor que essa versão atual da Panini, né? E o preço nem se fala. Tá, eu sei que era outra época, que existe inflação, mas ainda assim nem de longe nosso poder de compra subiu tanto quanto os preços. Mas enfim, é a elitização dos quadrinhos, né? Que aliás também fiz um vídeo sobre. Então não demorou muito para começar a levantar a opinião impopular que Dr. Slump é melhor que Dragon Ball. Na época comprei todos os volumes que a Conrad lançou, mas infelizmente não lançaram até o fim, pois diziam que as vendas de Dr. Slump mal pagavam o cafezinho da editora. Dr. Simbe, o Brasil não estava pronto para sua genialidade. Não lembro que ano exatamente lançaram o livro Mangaka Lições de Akira Toriyama. Um livro em que Toriyama, o criador de Dragon Ball, ensina como se tornar um autor de mangá.
E como durante muito tempo eu fui aspirante a quadrinista, óbvio que comprei essa parada. Basicamente ele dá dicas de como se tornar um mangaka através de um quadrinho de comédia estilo Dr. Slump. Inclusive ele avalia páginas de quadrinhos enviadas por leitores. Eu achei aquilo sensacional. Até já vi uma página de mangaka sendo alvo de estudo em livro didático. Não sei se foi algo comum, mas o meu amigo, o Capitão Takara, disse que um colega dele se decepcionou achando que o livro ensinaria a criar um mangá no estilo de DBZ. Mas aí a culpa é totalmente dele em achar que Akira Toriyama se resume a porradinha, né? E conforme o tempo foi passando, fui amadurecendo e conhecendo outras coisas, enquanto a empolgação que eu tinha por Dragon Ball Z na adolescência foi caindo. Mas nunca perdi a admiração por Akira Toriyama. Adoro os designs que ele fazia em Dragon Quest. Só nos anos 2000 que eu acabei podendo jogar pela primeira vez via emulação o Chrono Trigger de Super NES. Outro jogo que ele trabalhou na parte de design, e se tornou um jogo bem marcante pra mim. Provavelmente você já leu algum mangá ou quadrinho de ação na qual não entendia exatamente o que estava acontecendo em algumas cenas de porrada. Isso é um problema que não se encontra nas obras de Toriyama. O cara sabe usar a linguagem dos quadrinhos de forma magistral. E ainda o cara é pica pra desenhar carros e veículos. Mas apesar disso tudo, sempre achei que Toriyama era melhor escrevendo comédia do que algo muito focado em ação. E lendo Dr. Slump, onde Toriyama se zoava constantemente, às vezes tinha alguma tirinha narrando algum caso engraçado no qual ele passou, o vilão Dr. Mashirito era uma zoação com seu editor. Posteriormente, lendo esse livro Mangaka, que ele ensina na base da zoeira como se tornar um autor de mangá, tudo isso foi criando uma sensação de proximidade. Por mais que durante todos esses anos basicamente só tínhamos acesso a poucas fotos de quando ele era mais novo, essa coisa dele sempre rir de si mesmo em seus mangás de comédia, constantemente se colocando presente nas histórias, tudo isso acabava me fazendo me sentir próximo dele. Eu vivia imitando o traço de Dr. Slump e do primeiro Dragon Ball para desenhar minhas histórias mais cômicas. Eu acho sensacional essa estética dos personagens baixinhos, rechonchudos e com a cara super expressivas, quase como caricaturas. O visual e a expressão dos personagens eram engraçados por si só. Tanto que por aqui, boa parte da comoção pela morte de Toriyama era muito pelo fato dele ser autor de Dragon Ball, muitas vezes motivados pela nostalgia da TV Globinho. Mas pra mim ia muito além, até porque estava no fim da maratona da série do Gokuzinho. Eu fiquei mal em saber que o cara que me fez rir tanto não está mais entre nós. O sujeito no qual seu traço caricato tanto me inspirou. Na adolescência foi um dos maiores responsáveis a voltar de cabeça para esse mundo dos animes com Dragon Ball Z. Mais do que isso, é o fim de uma era. Como será Dragon Quest agora sem os designs de Toriyama? Quase como a morte do Silvio Santos, não é apenas a morte de um sujeito, mas é como se fosse a morte daquilo que nos ligava aos tempos de quando a família toda assistia e se divertia com Topa Tudo por dinheiro, a lembrança de quando a televisão brasileira tinha alguma autenticidade e inventismo, lembranças de um fim de ano com a família reunida, sendo que algumas dessas pessoas que nem mais estão entre nós. E com Akira Toriyama é isso, mais um autor da velha guarda que nos deixa. O fim de uma era para Dragon Quest e deixando assim órfãos gerações de pessoas que tiveram suas vidas marcadas por suas diversas obras desde os anos 80. Para fazer esse vídeo eu reassisti Dragon Ball na Crunchyroll com áudio original e legendado. E foi uma experiência maravilhosa. Acho que as coisas ficaram muito mais engraçadas. A Masako Nozawa como Goku é arte demais. Ela deu todos uns trejeitos de falar bem caipira pra ele. É um menino bobo, inocente, mas ainda assim tem todo o jeito de moleque atentado. Enquanto na dublagem BR, acho que só enfatizaram o lado bobinho dele. A Bulma também é carisma puro, aliás no áudio original até rende piadas que quebram a quarta parede. Tipo quando o Goku conhece o Yajirobe. Ele diz que sua voz é igual do seu amigo Kuririn, porque ambos os personagens são dublados pela Mayumi Tanaka. Enquanto as versões dubladas são repletas de cortes, mesmo na época do SBT tiveram diversos diálogos cortados. Quando o anime foi exibido na TV Globinho, eu ficava revoltado em ver mudanças de contextos na cara dura, cenas completamente adulteradas. Nessa época eu já não era mais criança, já lia o mangá e já lia Dr. Slump também. Então era bem nítido quando havia censuras idiotas. Como na cena em que a Bulma dá um docinho pro Oolong, e se alguém começa a gritar pi 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 pi, a pessoa que o ingeriu será acometida por uma diarreia instantânea. E na cena que ele corre pro matinho pra soltar um barrão, na dublagem agem como se ele estivesse com dor de ouvido por estar com as mãos na cabeça, apesar de estar de cócoras atrás de uma moita.
Ou então, quando Arale leva um cocôzinho no graveto pro General Blue. Na dublagem, ele tem ataque de pelanca dizendo que aquilo é um doce e ele está de dieta. Afinal, é muito ofensivo falar sobre cocô na televisão, né? Entre outras censuras covardes em detrimento de um moralismo broxa. E pra piorar, já me falaram que mesmo na versão disponível na Globoplay, o anime está repleto de cortes, que é ainda mais inadmissível. Em teoria, através dos streamings, as programações não têm mais que seguir normas de acordo com a faixa etária, de acordo com a faixa horária em que o programa é exibido. Ali já é pra ter classificação etária, logo deveríamos ser livres de tais censuras imbecis. Portanto, recomendo fortemente que assistam com o áudio original. A experiência é bem superior, além de não ser uma versão capada da obra. Acho que todos sabem que Dragon Ball foi inspirado na Jornada ao Oeste, um romance mitológico chinês do século XVI, que narra a jornada do monge budista Xuanzang para a Índia, e as façanhas de Sun Wukong, o rei macaco, onde obviamente Goku é baseado no Sun Wukong, com sua cauda de macaco, voando em uma nuvem dourada e empunhando o bastão mágico. Nos primeiros esboços, os personagens seriam caracterizados mais próximos dos personagens da Jornada ao Oeste, mas depois acabou se tornando algo mais autoral, com leves inspirações. É nítido que Dragon Ball é fortemente inspirado em cultura chinesa e nos filmes de Kung Fu de Hong Kong, seja pelas ambientações, vestimentas e movimentos dos personagens. O mangá de Dragon Ball começou a ser publicado em 1984 na Shonen Jump, e em 1986 estreou o anime. E como não começar falando do anime sem falar da abertura? Macafushig Adventure é minha abertura favorita de toda a franquia. Música que empolga, sonoridade que remete à cultura chinesa, traz todo aquele sentimento de aventura, desbravar o desconhecido, contemplar as maravilhas do mundo, sentir o vento na cara e ter experiência na qual jamais teria se apenas ficasse com a bunda colada no sofá. Além do encerramento, Romantic Ageruyo, que é uma música bem legal, com cenas que parecem um verdadeiro desfile de moda, onde Bulma exibe seus modelitos estilosos, muitos deles inspirados em capas de capítulos do mangá. A título de curiosidade, a primeira aparição da Bulma em uma animação não foi em Dragon Ball, mas sim no filme do anime Urusei Yatsura, baita anime, diga-se de passagem. Ela aparece no filme Urusei Yatsura Remember My Love, de 1985. Ela aparece vestindo o mesmo traje que em algumas ilustrações do mangá e que também posteriormente seria usado no encerramento de Dragon Ball. Isso me lembra dos otaquinhos deslumbrados dizendo que Dandadan quebra os padrões porque a personagem muda de roupa durante as temporadas. Sendo que isso está longe de ser alguma novidade. Em Dragon Ball mesmo, a Bulma está sempre com roupas diferentes, sempre muda o corte de cabelo, o que acontece com outros personagens como Yantia, por exemplo, ou mesmo em Dr. Slump, a Arale sempre variava as roupas. A história começa apresentando Goku, um garotinho que vive em uma casa no meio do mato, isolado da civilização e com contato com outros humanos. Até que acaba se encontrando com a jovem Bulma dirigindo seu carro. Carro esse que nosso pequeno caipira pensa se tratar de uma enorme fera. E como deu pra notar, pra uma criança desse tamanhinho, Goku é bem forte. Aliás, ele é bem forte até pro He-Man brasileiro. Bulma é uma jovem garota que está em busca das lendárias esferas do dragão. A lenda diz que existem 7 esferas mágicas espalhadas pelo mundo. E quem for capaz de reuni-las terá seu desejo atendido por um dragão. E Bulma iniciou essa grande jornada para realizar o desejo de conseguir um namorado. Pois é, bem a cara de Toriyama, criar aventuras grandiosas que surgem por motivações completamente fúteis e idiotas. Assim como personagens igualmente idiotas que carregam grandes responsabilidades. Desde ser um grande líder, um grande cientista, até mesmo uma divindade. Bulma é uma jovem prodígio da mecânica, afinal ela foi capaz de criar o radar do dragão, o dispositivo que aponta a localização das bolas do dragão. Mas apesar disso ainda ela é uma adolescente bem fútil. Goku conta que vivia com seu avô que lhe ensinava artes marciais e acabou batendo as botas. Sua única lembrança era essa esfera de 4 estrelas que se trata exatamente de uma das esferas do dragão. Bulma então enrola o Goku convencendo ele a lhe dar a esfera, ou melhor, emprestar sem devolução, né? E ainda o chama para acompanhá-la nessa jornada. Afinal, alguém tão forte quanto ele poderia ser útil, ao menos como guarda-costas.
E assim começa a jornada de Goku e Bulma em busca das esferas, onde é enfatizado o quão deslocado Goku é da sociedade. Seja seu espanto pela tecnologia, seu total desconhecimento de convenções sociais e até mesmo o fato de nunca ter visto uma mulher na vida. Rendendo passagens onde Goku diz que a Bulma tem uma bunda na frente do corpo, se referindo aos seus peitos. Ou então a parte em que acha que a Bulma é retalhada por não ter bingolim. Então, ao descobrir que os homens têm piu-piu e as mulheres não, ele passa um tempo usando o método de apalpar entre as pernas das pessoas para saber se é homem ou mulher. Durante essa jornada, ele conhece outros personagens como Long, Yantia, Pual, Tite, que futuramente se tornaria sua esposa, Muten Roshi, o lendário mestre de artes marciais, conhecido como Mestre Kami, e nos deparamos com o primeiro vilão da obra, o grandioso Pilaf. Aliás, isso me lembra o quanto o Dragon Ball Daima escancarou o quanto o público médio não conhece porra nenhuma de Dragon Ball. Ai, alguém olha pra esse vilão e sente medo. Não transmite nenhuma ameaça. Ai, estão infantilizando o Dragon Ball. Vejam quão ameaçador e imponente é Pilaf. E sinceramente, pra mim, ele é um vilão bem mais legal do que Frieza, o Cell, Li Shenlong e afins. É um vilão essencialmente cômico, repleto de momentos esdrúxulos marcantes. Eu pelo menos achei impagável quando eles aprisionaram um grupo de protagonistas e enquanto os monitoravam através de uma tela, o Pilaf comenta: eles não parecem ter as esferas com eles. Então a Mai diz apontando pro Yantia: acho que as esferas devem estar nas calças desse rapaz. Então Pilaf e Shu a encaram com olhar de julgamento em meio a um silêncio constrangedor. Até que a Mai com vergonha diz: desculpa. E Pilaf braveja dizendo que não gosta dessas piadas vulgares. Falando em piadas vulgares, Dragon Ball Daima mostrou que o fanboy médio não entende que Dragon Ball tem raízes no humor, né? Teve influencer aí com papinhos de ai, tá muito bobão. Tipo, piada de pum? Pois é, onde já se viu Akira Toriyama com humor escatológico envolvendo peido, cocô e afins, né? Pelo visto, sequer lembram das piadocas e o humor amalucado de Toriyama, mesmo em DBZ. Isso que dá assistir pulando episódio, né? Um gordo cor-de-rosa que anda saltitando por aí, transformando os outros em chocolate e cantarolando: vou te comer, vou te comer. É sim o ápice da seriedade, o vilão mais sombrio já criado. Eu adoro os capachos de Pilaf, o Shu e a Mai. Aliás, pra mim é um puta desperdício, além de ser esquisitão bagarai, terem transformado a Mai em criança em Dragon Ball Super pra ser namoradinha do Trunks. Ela já era adulta décadas antes dele sair do saco do Vegeta. Pilaf acaba sendo um vilão recorrente que aparece em diversos arcos diferentes, tentando complicar a vida de Goku. Sinceramente, adoraria se isso tivesse se mantido. Falando nessa primeira saga, no anime já aparece um inimigo que bateria de frente com Majin Buu, o coelho líder da gangue que aterroriza uma cidade. Só que ele é uma versão fitness do Majin Buu. Enquanto o nosso rechonchudo rosado transforma os outros em chocolate, o coelho transforma em cenoura. E Goku acaba mandando o meliante pra Lua. E sabemos o que acontece com a Lua alguns episódios à frente, né? E como não se bastasse, o Piccolo destrói a Lua novamente em DBZ. Eu adoro esse traço da série clássica, que é mais próximo ao estilo caricato de Dr. Slump, com personagens mais baixinhos, rechonchudos. O Goku buchudinho é supremo. No traço de DBZ, os olhos e sobrancelhas passam a ser mais padronizados, enquanto na série clássica existiam bem mais variedade. Por isso tenho bronca daquele filme animado que padroniza o Dragon Ball clássico pra arte de Dragon Ball GT. Pra mim isso é o completo de serviço. Traço caricato original, além de ser mais rico, contribui bem mais pro humor da obra. É bem nítido desde o início que a história se passa em um universo de fantasia bem maluco. Isso se reflete em suas paisagens exuberantes, que vão desde florestas, ilhas tropicais, desertos, biomas repletos de cogumelos gigantes, cidades com uma vibe bem futurista, cidades com elementos étnicos, alguns com inspirações chinesas, outras árabes e assim por diante. Eu sinto falta de tais cenários variados que transmitiam toda a riqueza do mundo de Dragon Ball, e que infelizmente foi ficando de lado a partir de DBZ. Afinal, o anime passou a focar mais nas lutas em vez de retratar grandes jornadas e aventuras. E nesse mundo doido de Dragon Ball, vemos constantemente animais antropomórficos, fazendo parte da sociedade.
seres humanos com características de animais. Inclusive o próprio rei do mundo é desses furros, esse simpático senhor com cara de cachorro. Alguns dizem que Akira Toriyama, com o avançar da obra, esqueceu dessas pessoas animais. Por isso que elas simplesmente somem em DBZ. O tom da obra foi ficando mais sério, então os personagens caricatos com cara de bichinhos, que ainda eram claramente resquícios de Dr. Slump, foram saindo de cena. Então o jogo Dragon Ball Z Kakaroto tentou inventar uma justificativa para o desaparecimento dos furros. Uma explicação das mais esdrúxulas, nível teoria de Yutoba Geek. Basicamente, no passado, tinham pessoas que queriam parecer com animais. Tipo essas menininhas que dizem se identificar como gato, sabe? Então surgiu uma droga que causou um efeito colateral, transformando muitas pessoas em animais antropomórficos. Mas essa moda passou, então por isso que poucos são vistos nas séries mais recentes. Tá bom. Também curto o fato do narrador de Dragon Ball ser bem-humorado, com direito à pegadinha do malandro no fim do episódio onde se concluía o primeiro arco do anime, fingindo ser o último capítulo. Depois disso se inicia o arco de treinamento, onde Goku resolve treinar com o Mestre Kami e acaba conhecendo Kuririn, um garoto que treinava com os monges e que deseja a todo custo ser treinado pelo grande Muten Roshi. Como é de se esperar de Toriyama, o mais respeitado mestre de artes marciais do mundo não passa de um velho depravado. E geralmente suas aparições envolvem piadinhas de velho tarado, ele tentando se dar bem com a mulherada e geralmente se fudendo. Aí vem essa turma de afrescalhado, esses moralistinhas hipócritas, reclamando, dizendo que essas piadas são muito erradas. Quem tem limite é município. Essa onda puritana disfarçada de progressismo já virou doença. Criou toda uma geração de castrados hipócritas que criaram aversão a tudo que envolva a sensualidade. Óbvio que eu sou contra machismo, mas agora querer ficar combatendo piadinha e erotismo na ficção, aí é coisa de cabaço, né? Uma obra artística não tem que ser limpa, não tem obrigação nenhuma de dobrar os preceitos de grupinho X ou Y. Reclamações vindas de um público egocêntrico que não sabe lidar com nada que fuja de sua zona de conforto, que exige que absolutamente tudo se enquadre aos padrões apáticos e burocráticos da cultura contemporânea. Uma geração histérica que exige que o humor e a arte sejam edificantes e responsáveis, o que se assemelha muito a uma mentalidade conservadora, além de ser uma afronta à liberdade criativa. Conforme vamos conhecendo os personagens, vamos notando que todos eles têm um caráter duvidoso, ou ao menos são repletos de defeitos, mesmo que sejam os entre aspas mocinhos da história. Bulma é uma garota extremamente fútil, superficial e egocêntrica. Yantia era um bandido do deserto, um ladrão ardiloso que posteriormente se mostra ser um cafajeste. Oolong é um pilantra, covarde e egoísta. Mestre Kami é um velho depravado. Lanti é uma delinquente. Kuririn muitas vezes é arrogante e até trapaceiro. Até Goku que consegue subir na nuvem voadora, feito esse que só os puros de coração conseguem fazer. No entanto, isso apenas significa que Goku não tem malícia, mas ele é um garoto atentado, gosta de fazer provocações, é inconveniente em diversos momentos e um fanático por lutas, chegando até a deitar na porrada policiais que apenas estavam perseguindo uma criminosa. Claro que ele não tinha discernimento sobre tais questões. Ou seja, os personagens de Dragon Ball não são heróis idealizados repletos de virtudes, são pessoas cheias de defeitos. Afinal, um dos pontos principais da obra é o humor. É mais ou menos o raciocínio de Seinfeld, onde os personagens possuem uma índole duvidosa e suas ações geram situações catastróficas, e nenhum deles terá aprendizado algum com seus erros. Óbvio que não é exatamente a mesma proposta, mas os personagens de Dragon Ball são propositalmente problemáticos em detrimento da comédia. Logo, não faz sentido nenhum ver um monte de trouxa querendo fazer julgamento moral de tais personagens. Coisa do tipo, ai, Goku não é um bom pai, ai, Goku é burro. Sim, Goku é lerdo das ideias, inocentão, e isso que o torna divertido. No anime, em diversos momentos, zoam sua falta de eloquência e quão tapado ele consegue ser. É como falar que o Homer é um personagem ruim por ser idiota e um pai disfuncional. Enfim, acho os episódios dessa saga bem gostosinho de assistir. Pra mim é o melhor arco de treinamento de toda a franquia. Primeiro por causa de todo o senso de humor, segundo pelo ar bucólico, as paisagens, o treinamento em meio à natureza, e traz uma sensação de relaxamento. E claro que eu adoro pelo fato dessa parte do anime ser totalmente inspirado naqueles treinamentos de filme de Kung Fu. Então o Mestre Kami diz que tá pra rolar o torneio de artes marciais que ocorre em 4 anos.
Portanto, esse treinamento se torna um preparativo para o torneio. Então adivinha qual é o próximo arco? Sim, o clássico arco de torneio dos animes shonen. Também acho bem legal essa saga do Budokai Tenkaichi. Goku, Kuririn e Yantia se inscrevem no torneio, mas Mestre Kami não quer que seus dois pupilos já sejam campeões tão jovens logo no primeiro torneio que participam. Isso pode deixá-los soberbos e sem motivação para aprimorar suas habilidades como artistas marciais por já se acharem perfeitos. Então, para garantir que eles sejam derrotados, ele mesmo participa do torneio, mas é claro, fantasiado e assumindo a identidade de Jack Chun. Nem preciso dizer que é uma referência ao Jack Chan, que nos anos 80 já era uma estrela dos filmes de Kung Fu e fazia muito sucesso no Japão. E todo episódio de fase de torneio inicia com uma referência à vinheta que inicia os filmes da Golden Harvest. Estúdio famoso por produzir filmes do Bruce Lee, Sammo Hung, Jack Chan, entre outros. Todo mundo sabe que Dragon Ball clássico tem muita inspiração vinda do cinema de Hong Kong, e isso é nítido tanto pelas vestimentas, ambientação, quanto pelas posturas, aqueles movimentos bem delineados, a poesia em forma de movimento, que é a marca registrada desses filmes de Kung Fu. Essa saga faz muito bem conciliar a porradaria com o humor. Na batalha entre Kuririn e Jack Chun, rola aquele típico clichê do Battle Shonen, onde o público mal consegue acompanhar os movimentos dos lutadores. E ao invés de mostrar um flashback em câmera lenta, os próprios lutadores param e encenam devagar para o público tudo o que aconteceu naqueles poucos segundos. Depois do arco do torneio, se inicia a saga Red Ribbon. Sim, para você que só viu a partir de DBZ, é aquela mesma organização que criou os androides 16, 17, 18 e o Cell. Provavelmente essa é a saga mais longa de Dragon Ball, com diversos sub-arcos. Mas aqui as coisas começam a ficar mais sérias, começando que Goku compra briga com a organização militarizada mais temida do mundo. Vemos um grupo militar de grande poder bélico controlando vários locais do planeta, oprimindo a população local, assim tal como faziam as gangues em Hokuto no Ken. Óbvio que não no mesmo nível de sadismo e violência. Até então, Dragon Ball era majoritariamente cômico, as ações dos vilões não chegavam a causar tragédias de fato. Mas aqui pela primeira vez, vemos civis sendo falecidos com uma azeitona no meio da testa por militares, por exemplo. Aparece o inimigo mais terrível que Goku havia enfrentado até então. Um exímio artista marcial que usa sua técnica para ser o maior e mais temido matador de aluguel do mundo. E ele faz questão de deixar isso bem claro com a frase "Kill you" estampada em seu Ifu. Claro que estou falando do lendário Tao Pai Pai. E falando nas diversas referências de filmes de Kung Fu, Tao Pai Pai é inspirado no ator Hwang Jung-lee, um ator artista marcial coreano que fez sua carreira no cinema de Hong Kong. Entre seus papéis mais conhecidos está como antagonista do filme Drunken Master de Jack Chan. E dentre todos os mestres que Goku teve dentro da franquia, é nessa saga que conhecemos aquele que pra mim está entre os melhores mentores de Goku, o Mestre Karin. Mas ainda assim o humor está presente, enquanto vemos civis sendo desvividos na base do pipoco, vemos Goku sendo metralhado e apenas se queixando da dor como se tivesse batido o dedinho na quina. Mesmo Tao Pai Pai sendo o temido assassino, ele é um tanto, digamos, excêntrico, seja só pela forma nada convencional de se locomover, ou até mesmo pela forma extravagante que acaba com seus inimigos, como usar uma sapatilha ou causar um traumatismo craniano na base da linguada. E por que a Red Ribbon, a organização militar mais temida do mundo, com maior poder bélico e laboratórios de pesquisa, mobiliza tropas enormes ao redor do planeta em busca das esferas do dragão? Simplesmente porque seu líder cansou de ser um toco de amarrar jegue e deseja ter 1,90 m de altura para passar a ser levado a sério. Mano, isso é puro suco de Akira Toriyama. Eu falei que Goku nessa saga encara até então o seu inimigo mais difícil, o Tao Pai Pai. Mas antes dele, Goku enfrenta o que pra mim é um dos melhores inimigos de toda a franquia Dragon Ball. Freeza? Cell? Nenhum deles chega aos pés daquele cujo quem viu a sombra ou o rosto jamais sobrevivera para contar a história. O implacável ninja a serviço das forças Red Ribbon. O grande ninja Murasaki.
Meu irmão, eu sempre me cago de rir ao assistir esses episódios. Goku enfrenta todo o repertório das técnicas da arte ninja e acho que vocês estão vendo o resultado aí. Aí me faz lembrar que em DBZ em diante tudo gira em torno de nível de poder, ou se preferirem uma forma mais afrescalhada de falar, o tal Power Scaling. Por exemplo, os personagens enfrentam Nappa, que até então é um personagem com um nível de poder absurdo, muito acima de qualquer outro adversário que já enfrentaram até então. Mas por sua vez, o Vegeta é muito mais forte que Nappa. E posteriormente, Vegeta é como se fosse uma formiga diante de Freeza. Cada vez mais o roteiro traz um novo inimigo com um nível de poder muito acima do desafio anterior, e a única forma de vencê-lo é apenas igualando ou superando o seu nível. E sempre isso ocorre através de algum arco de treinamento, ou através de uma transformação, fusão entre personagens, ou se não tiver uma forma de equiparar o nível, a solução é usar alguma técnica concentrada, na qual se terá uma chance única de alvejar o inimigo para que ele seja derrotado. E para acumular tamanho poder, é preciso ficar lá concentrando energia, tempo suficiente para se assistir todos os filmes de Senhor dos Anéis. Tudo de DBZ pra frente gira ao redor de nível de poder, e sempre a solução do conflito são essas opções. Geralmente o Deus Ex Machina mais barato. Nunca o personagem desenvolve uma forma de lutar que anule o adversário, nunca resolve a treta encontrando o ponto fraco do inimigo, nunca encontra uma solução através de uma estratégia ou ideia mirabolante durante a luta. Vai ser sempre o personagem conseguindo superar o poder do adversário através dessas 4 situações citadas. Na luta entre Goku e Jack Chun, direto os personagens tentavam adaptar seu estilo de combate para anular a técnica adversária. Em diversas lutas em Dragon Ball clássico, os personagens tentam enganar o adversário de alguma forma. Claro, algumas vezes as coisas se solucionam na base da galhofa mesmo, e isso é maravilhoso. Por exemplo, no primeiro torneio, Kuririn enfrenta Bacterian, um maluco imundo, que além de seu porte físico, usa de sua caatinga para vencer os adversários. O cara cai com a bunda suada na cara do Kuririn, esfrega ele no sovaco, solta a baforada na cara, o famoso boquinha de cemitério. E como o Kuririn sai dessa situação, Goku apenas repara em um detalhe de vital importância, e grita pro Kuririn que ele não tem nariz, logo o cheiro é apenas psicológico. Nesse arco da Red Ribbon, a turma do Goku tem de enfrentar os guerreiros da vovó Uranai. Dentre eles, um vampiro lutador de Muay Thai. Kuririn subestimou esse adversário e foi derrotado. Então eles colocaram Upa e Pual para enfrentá-lo. E obviamente eles são bem mais fracos que Kuririn e não tinham chance nenhuma de vencê-lo em uma luta. Mas bolam um plano de Upa soltar baforada de alho no vampirão. Quando este se transforma em morcego e tenta chupar o sangue de Pual, ele se transforma em um porco-espinho e depois Upa fica em posição de crucifixo para deixá-lo em choque. Sinceramente, acho mais foda o Goku derrotando o inimigo e enfiando o bastão mágico no toba dele, que apenas vencer por ter mudado a corzinha de cabelo. Nesse arco, o Goku conhece Suno. Na opinião da minha patroa, Goku deveria ter casado com ela em vez da Titi. O que vocês acham? Também durante o confronto contra a Red Ribbon, Goku vai até a Vila Pinguim de Dr. Slump. Não preciso nem dizer que meus olhos encheram de água durante esse crossover. Afinal, já disse anteriormente o quanto o Dr. Slump é especial pra mim. No mangá, isso foi Dr. Slump apresentando Dragon Ball. A popularidade de Dr. Slump sendo usado para promover a nova obra de Toriyama. Eu adorei esses episódios, só achei zoado que no anime inventaram de fazer o General Blue ficar dando em cima do Obochaman, que é um androide com cabelinho de Astro Boy criado pelo Dr. Mashirito para combater a Arale. Sabemos que o General Blue tem um certo asco do sexo feminino. É quase esses Red Pill que dizem que mulher aos 30 já está acabada, que tem nojinho de estrias e pelo no capô do Fusca. Mas ao contrário desses caras, o General Blue é honesto e diz do que gosta de verdade. E por favor, trate de fazer um regime. Eu não gosto de homens obesos. Sim, senhor. Mas o problema é ele ficar dando em cima logo do Obochaman, que tem nitidamente a aparência de uma criança, sendo que na Vila Pinguim tinha diversos homens pra ele se apaixonar. Realmente isso eu achei zoadão. Pelo que me recordo, esse trecho não tinha no mangá. Essa Red Ribbon é a mesma citada na Saga do Céu, é responsável pela criação dos androides na qual o Trunks do futuro veio alertar. Em DBZ aparecem os androides 16, 17, 18, 19 e 20. Na série clássica conhecemos o androide número 8, carinhosamente chamado de Oitinho,
ou Wei-chan. Depois do arco Red Ribbon, se iniciam episódios fillers da jornada do Goku, viajando pelo mundo treinando por si mesmo para se preparar para o próximo torneio. E por sua vez, nesse torneio somos apresentados ao Tenshinhan e Chaos, os antagonistas desse arco. Eles são discípulos do Mestre Tsuru, o arqui-inimigo de Mestre Kami, e a rivalidade dos dois reina em diálogos e trechos simplesmente impagáveis. Tenshinhan é um completo filho da puta que deseja ser um assassino tão pica quanto o tal Pai Pai, e fica incrédulo ao saber que seu ídolo, o irmão mais novo do Mestre Tsuru, havia sido derrotado por Goku durante os conflitos contra Red Ribbon. Torneio que rende lutas épicas e além da grande final, obviamente. Temos confrontos dignos de citação como Tenshinhan vs Yantia, Kuririn contra Chaos e o confronto de Jack Chun contra o Homem-Lobo que deseja a todo custo se vingar do velho lutador, já que Jack Chun destruiu a lua no torneio passado e o Homem-Lobo é um lobisomem ao inverso e sem a lua ele não pode voltar à forma humana, sendo assim não fazendo sucesso com a mulherada por ser peludo. Aparentemente isso nunca foi problema pro Tony Ramos. Já falei aqui o quanto gosto da abertura Makafushige Adventure, do encerramento Romantic Ageruyo, mas o anime no geral tem uma trilha sonora maravilhosa, não somente as músicas de fundo, mas também diversas músicas cantadas durante os episódios. O torneio de artes marciais tem uma música tema pica falando sobre as grandes habilidades de Goku, Kuririn, Yantia, Jack Chun. O Yantia tem música tema só dele. Tem a música da Red Ribbon cantada por Takayuki Miyauchi, conhecido por cantar temas de séries de tokusatsu como Bioman, Flashman, Inspector, Soul Brain, Kamen Rider Black RX. Falando em tokusatsu, é comum o otakista médio desprezar o gênero, que é uma burrice imensa, sendo que animes e tokusatsu sempre caminharam juntos, um influencia o outro, e o que mais tem nas obras de Akira Toriyama é referência a tais séries. Em Dr. Slump, praticamente todo o volume você verá alguma coisa relacionada a Godzilla, Gamera ou Ultraman, mas em Bolas do Dragão, tais referências também acontecem. Para começar, as posturas do Kamehameha lembram muito a coreografia de Henshin do Kamen Rider Super One. Tem a famosa cena em que a Titi trucida um dinossauro igualzinho ao Ultra Seven. Temos participações especiais de Gamera e Baragon, King Ghidorah assistindo o torneio, e Tokusatsu continua sendo referência até DBZ e Dragon Ball Super, mas me aprofundo nisso em um vídeo específico sobre DBZ. Falando em referências pra turma que diz que Dragon Ball é o pai dos animes, vale lembrar que na época que surgiu as Bolas do Dragão, o mercado de anime já era vibrante e já tínhamos décadas de obras influentes. Obras essas que influenciaram Dragon Ball. Como já falei, Akira Toriyama já tinha um grande sucesso na Shonen Jump, o Dr. Slump, na qual ele já homenageava Astro Boy de Osamu Tezuka, um dos maiores mangakas da história, e outros títulos influentes como Doraemon. No anime temos participações de Devilman, personagem de Go Nagai que teve anime em 1972. O Shin do anime Hokuto no Ken de 1984. Hokuto no Ken que é simplesmente uma das minhas obras favoritas do universo. Como falei das referências aos filmes de Kung Fu de Hong Kong, tem os episódios impagáveis em que Goku vai procurar a Bulma na cidade dela. O choque cultural de um garoto caipira que viveu isolado da civilização e acaba lutando com um cover de Bruce Lee que oferecia uma grana para quem fosse capaz de derrotá-lo. E também durante as preliminares do torneio, Yantia repete a icônica frase de Bruce Lee no filme Operação Dragão. A madeira não reage. Frase que depois foi replicada no Grande Dragão Branco, só que dessa vez com tijolos. O torneio acaba com uma final mais intensa do que a disputa entre Argentina e França na última Copa. E eles mal conseguem ter uma janta de confraternização após o fim do torneio. Toda a alegria é interrompida com um acontecimento trágico. Ainda nas dependências do torneio, acaba encontrando o cadáver de Kuririn. Ou melhor, o corpo do Benito, que aponta a um assassinato cometido por uma misteriosa criatura. Sim, aqui ocorre a primeira morte de Kuririn em Dragon Ball. Goku fica furioso. Por que você matou o Kuririn? Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! Então somos apresentados a estranhos monstros com nomes de instrumentos musicais. Monstros esses a serviço de um demônio idoso também tem nome de instrumento musical, Piccolo. E assim se inicia a saga do Piccolo Daimao. Ainda antes de se descobrir a origem alienígena de Piccolo, que é de uma raça conhecida como Namek, Piccolo Daimao foi um terrível demônio que quase colocou o mundo em ruínas.
mas foi aprisionado pelo Mestre Mutaito, ninguém mais e ninguém menos que o mestre de Mestre Kami e Mestre Tsuru. Ele havia sido despertado acidentalmente pelo Pilaf. Lembram dele, que foi o vilão do primeiro arco do anime? Pilaf e sua turma do barulho acabavam aparecendo e aprontando 1001 confusões em diversas sagas diferentes da série. Pilaf acaba despertando o Piccolo Daimao e acaba se tornando o capacho do mesmo. Em vez de rolar uma parceria entre eles em gratidão por ter sido libertado pelo nosso simpático Nanico Azulado, Piccolo apenas o reduz como seu empregado. E não só isso, como acaba usando todas suas coisas e maquinários. Então Piccolo Daimao inicia sua cruzada em busca das esferas do dragão para conseguir de volta sua juventude e assim estar no auge de sua força. Também começa uma caçada assassinando todos os lutadores que já participaram do torneio de artes marciais. Ele teme que algum artista marcial ainda conheça a técnica do Mafuba, a técnica desenvolvida pelo mestre Mutaito que o aprisionara em uma panela de arroz elétrico. Em contrapartida, Goku e seus amigos resolvem buscar as esferas para reviver Kuririn. Eu reclamo que em DBZ as esferas do dragão, que dão nome ao seriado, perdem sua importância. Passa a se tornar um mero detalhe que no fim sempre serve para reviver todos aqueles que morreram. Ah, vai, reviva aí todas as pessoas boas que foram mortas por Majin Buu. A morte acabou se tornando algo banalizado, sem peso na narrativa. Afinal, tanto faz, depois juntam as esferas e faziam tudo voltar ao normal. Mas aqui foi a primeira vez que um dos personagens principais morria. Teve toda uma carga dramática, a preocupação em preservar o corpo de Kuririn para que pudesse ser revivido, e no processo a situação vai piorando, obrigando os personagens a reavaliar a rota. Outros personagens acabam morrendo no processo, deixando as coisas cada vez mais tensas e sem esperança. Piccolo Daimao acaba conseguindo sua juventude de volta e mata Shenlong para que ninguém mais possa usar as esferas contra ele. Eu achei uma cena bem impactante, realmente deu dó do Shenlong. E com ele morreu junto a esperança de trazer aqueles personagens de volta à vida. Nesse arco, pela primeira vez o mundo se encontra em uma situação realmente catastrófica. A humanidade como um todo diante de um apocalipse, se vendo completamente sem esperança. Algo que acho que conseguiu ser retratado de forma até mais tensa do que as situações vistas na saga de Cell e Majin Buu. Goku acaba tendo uma batalha sem precedentes contra Piccolo, acaba saindo vitorioso, o mundo é salvo. Então Goku conversa com o Mestre Karin e descobre o segredo do bastão mágico, e que acima da torre de Karin existe a plataforma celeste. E lá simplesmente habita ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus, que em japonês é Kami-sama. Após o árduo caminho à plataforma celeste, Goku se surpreende ao encontrar novamente Piccolo Daimao em sua forma idosa. No entanto, aquele é o próprio Kami-sama. Kami-sama pode ser cruel. Daimao era sua parte maligna que se separou de seu corpo. Kami-sama foi o próprio criador das esferas do dragão, então ele traz Shenlong de volta à vida e assim os companheiros de Goku podem ser revividos. Mas infelizmente Goku mal pode ver seus amigos novamente. Ele teve que continuar na plataforma celeste, já que Kami-sama alertou que Daimao não foi completamente derrotado. No último momento ele expeliu um ovo com seu descendente que irá se vingar a todo custo. Então se inicia o treinamento de Goku com o Sr. Popo, uma divindade assistente que auxilia Kami-sama. Então assim já entramos no último arco do anime, a saga do Piccolo Jr. Goku se prepara durante 3 anos, pois sabe que Piccolo Jr. estará no próximo torneio para se vingar de todos os lutadores que se opuseram ao Piccolo Daimao. Então, depois de uns episódios filler retratando o treinamento de Goku, temos um avanço do tempo, onde depois de 3 anos, Goku reencontra seus amigos no torneio. Agora ele com 18 anos, já crescido. Acredito que esse momento deve ter sido de enorme impacto para quem acompanhava a obra na época no Japão. Finalmente a galerinha se reencontra e o torneio começa e o pau come solto. Claro que ainda o carisma e o humor se mantém presente. Goku aqui enfrenta Tite, também já crescida. Ele sequer a reconhece, o que a deixa ainda mais pistola. Lá no começo do anime, o Goku havia aceitado se casar com ela, sem nem sequer saber o que se tratava um casamento. E a Tite veio cobrar a promessa. Durante o torneio, temos algumas surpresas
sutilezas, e claro que no fim o torneio fica em último plano, se tornando uma batalha extremamente destrutiva contra Piccolo Jr., que é o mesmo Piccolo já conhecido de quem assistiu DBZ em diante. E novamente uma luta que definirá o destino da humanidade. Essas últimas batalhas contra Piccolo Daimao ou Piccolo Jr. já foram o esboço das lutas titânicas vistas em DBZ, aquelas batalhas com destruições massivas que devastam o cenário ao redor. Dragon Ball tem toda uma gama de personagens distintos e peculiares, personagens que são puramente cômicos, personagens fofinhos, personagens com distintos estilos de luta. Acho triste todos esses personagens terem perdido espaço em DBZ pra ficar aquela mamação toda aos Saiyajins. Acho infinitamente mais interessante personagens como Long, Yantia, Tenshinhan, Mestre Kami, Lanti, do que Vegeta, por exemplo. Se é pra ver um calvo sendo vergonha alheia, já tem o George Constanza de Seinfeld que faz isso bem melhor. Ao menos é mais divertido. Como falei anteriormente, só dava pra levar ele a sério até a saga Frieza. Maluco chato e forçado. Inseto insolente. Eu sou o orgulhoso príncipe dos Saiyajins, blá 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 blá. Só fica lá agindo de forma poser, com aquela atitude tipo, andar com vocês no rolê, queima meu filme, pose de malvadão. Piccolo, que era basicamente um demônio que levaria o mundo ao apocalipse, ainda assim é um personagem bem melhor que Vegeta. Aliás, muitos animes trabalham bem melhor aquele personagem que era um antagonista e depois se juntam ao grupo dos heróis. E a injustiçada Lanti, essa sim é a primeira Super Saiyajin de Dragon Ball. Quando ela espirra, ela ativa seu modo delinquente ficando loira. Nessa forma, ela era temida até por Goku e Mestre Kami. E ela é tão braba que simplesmente chutou a bunda de Kami-sama, que no universo do anime é o mesmo que chutar a bunda de Deus. E ao fim da batalha contra Piccolo, se inicia um mini arco filler com uma aventura de Goku e Tite. Eu particularmente acho divertido e até fofinhos esses episódios, eles construindo um laço de casal antes da Tite se tornar uma Dona Florinda após se tornar mãe em DBZ. E após essa pequena aventura eles finalmente se casam, e termina com a vovó Uranai dando uma espiadinha no futuro deles e o narrador dizendo: vocês vão poder ver o que acontece daqui a 5 anos no próximo episódio, já dando um gancho pra série Z. E assim foi minha jornada reassistindo Dragon Ball. Sim, eu vi todos os 153 episódios, sem essa frescura de pular episódio, assistir acelerado, seguir listinha de episódios mais importantes. Eu apreciei cada momento dessa jornada. É um anime com bastante filler, mas a maioria deles são genuinamente bons. Óbvio que não todos, nem tudo é perfeito, mas no geral são fillers que agregam nas relações interpessoais dos personagens, intensificam seus laços, vários fillers que trouxeram momentos divertidos, trouxe mais participação para Coronel Violeta na saga Red Ribbon e assim por diante. Dragon Ball é uma série extremamente divertida, criativa, seja na forma que seu universo é apresentado, seus peculiares personagens. A série é diversificada, mesclando aventura, humor e aquela porradaria que a família brasileira gosta. Suas aventuras, que ao menos pra mim, trazem uma sensação boa, aquela coisa de realmente desbravar as maravilhas do mundo, com belas cenas contemplativas de paisagens exuberantes, quase como aquela sensação de relaxamento e bem-estar por apenas sentar e admirar o mar sentindo o vento no rosto. Foi um anime que me fez dar muita risada com todo tipo de fanfarronice, ou apenas cenas que simplesmente aquecem o coração. Possui uma trilha sonora maravilhosa, uma direção de arte respeitável e que mesmo com seus fillers, soube na maior parte do tempo respeitar a essência do mangá original. E é simplesmente criminoso um bando de afrescalhado agindo como se Dragon Ball precisasse de um remake. Como se tudo isso que a série original entrega merecesse ser engolido por essa cultura da substituição. Simplesmente porque um bando de cabaço acha que a série clássica é datada, que envelheceu mal, ou qualquer um desses devaneios replicados à exaustão atualmente. Mas esse tipo de discurso vazio diz mais sobre a pessoa do que a qualidade da obra em si. Apenas significa que é um sujeito que não consegue se conectar com uma produção de outro tempo, sem que esta seja moldada para se encaixar em sua zona de conforto e aos padrões insossos ao qual está acostumado. Dragon Ball clássico é especial demais para apenas viver na sombra de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, ou seja lá qual outro Bolas do Dragão que possa inventar. Mas antes, uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Pretendo
mais pra frente rever todo o Dragon Ball Z e trazer um vídeo nesse formato também. Mas se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam um Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos ou nos grupinhos otaquistas por aí. Até o próximo vídeo. Fui!